Por que a contabilidade separa custo de despesa se ambos significam redução de receita e redução de lucro? Então esse é o assunto do vídeo de hoje, é uma pequena reflexão que na verdade é um exercício com resposta que o livro do José Carlos Marião, professor José Carlos Marião, Contabilidade Básica, coloca no seu texto. Eu estou construindo uma playlist de contabilidade básica aqui no canal. Esse vídeo vai ao ar toda segunda-feira. E esta playlist é baseada neste livro. Caso você tenha interesse, dá uma pesquisada aí na internet. Tem um link aqui na descrição, caso você queira, mas dá uma olhada porque vale muito a pena. Eu já li esse livro algumas vezes. E é um dos livros mais importantes, um dos mais utilizados aí nas faculdades de contabilidade, especialmente na disciplina de contabilidade básica, porque a didática dele é muito boa. Bom, no vídeo anterior a este aqui, a reflexão, ou seja, a pergunta que eu tinha feito e que está aqui no livro é o seguinte: como poderia entender melhor a integração de ativo e passivo no balanço patrimonial com receita e despesa na demonstração de resultado do exercício? Então esse foi o assunto do vídeo anterior, e daí eu mostrei, segundo a resposta do próprio livro, como é que é essa inter-relação ou essa integração que existe entre o balanço patrimonial e DRE, o que influencia em que, dando um exemplo básico, né? E aí, continuando então essa série de 3 reflexões ou 3 exercícios, o de hoje é por que a contabilidade separa custo de despesa, ou seja, por que existe essa distinção de termos mesmo, de classificação inclusive, dos fenômenos patrimoniais de custo, ou de resultado nesse caso, né? E despesa, por que existe essa diferença se ambos significam redução da receita, e é verdade, né? Lá na demonstração de resultado do exercício, tanto custo como despesa, eles reduzem a receita de qualquer maneira e reduzem o lucro automaticamente. Vamos ver, é um texto bem curto, ele não é aprofundado, nada disso, nada teórico, nada do ponto de vista contábil teórico, nada aprofundado, é apenas uma breve explicação. E eu não li, inclusive, quer dizer, li há muito tempo, mas agora eu vou passar a leitura aqui no vídeo. Vamos ver o que o José Carlos Marião fala sobre isso. Para fins de análise da demonstração de resultado do exercício, fica muito mais reveladora a visão do lucro considerando apenas os gastos na fábrica, ou seja, o custo, sem misturar com a despesa, ou seja, o gasto do escritório. Isso aqui de maneira bem simples, então, simples no sentido de ser didático, né? O Marião coloca que a principal motivação dessa separação é conseguir visualizar então o que é custo do que é despesa, o que é gasto da produção de fato de uma empresa e daquilo que vem da administração ou coisas que não têm relação direta com a produção. E ele coloca dessa maneira, que é basicamente por essa razão. Lembrando que a demonstração de resultado do exercício, bom, se já chegou aqui no vídeo, provavelmente você já viu outros e já tem essa noção do que seja. É uma demonstração contábil que basicamente evidencia as receitas, as despesas e os custos de uma empresa, geralmente em regime de caixa, né? Diferente do balanço patrimonial, que evidencia o total de todos os bens, direitos e obrigações de uma empresa em determinado período, mas que geralmente está no regime de competência, na maioria das vezes. Já tratei isso também em outros vídeos aqui no canal. Então, a principal razão, segundo o professor José Carlos Marião, é isto, para fim de análise, o objetivo de análise da demonstração de resultado do exercício. É melhor você ter uma demonstração de resultado do exercício em mãos e conseguir separar, olha só, isso aqui é custo, então tem a ver com a produção, isso aqui é despesa. E aí ele continua com um exemplo, vamos ver. Por exemplo, uma empresa de parafuso pode comparar-se com outra do mesmo ramo de atividade se seus custos de fabricação estão fora do padrão. Vamos ver, por exemplo, uma empresa de parafuso pode comparar-se com outra do mesmo ramo de atividade se seus custos de fabricação estão fora do padrão. Então fica até fácil mesmo de comparar empresas do mesmo setor, né? Porque afinal de contas todo mundo tem essa noção do que está ali na área, que está fazendo a devida categorização dos custos, consegue comparar, né? Por exemplo, comparar-se com uma empresa de parafusos mais rentável, mais bem sucedida, ou um termo que se utiliza, benchmark, e estabelecer paradigmas. Então a segunda razão é isso, né? Uma vez que você consegue separar custos, ou seja, da produção, separar de despesa, desses gastos todos,
até para você utilizar esses dados e ver o seu concorrente, ou ver empresas, ou fazer uma análise de outras empresas, fica menos difícil. E por fim, o último parágrafo que ele coloca aqui é o seguinte: depois de analisar o resultado considerando apenas os custos de fabricação, tomando decisões no sentido de controlar melhor e reduzir os custos para maximizar o lucro, aí sim passa-se a analisar gastos de outra natureza, no caso as despesas. Então veja bem, ele coloca que em primeiro momento, para maximizar o lucro, se deve pensar em termos de custo, observar, né, o que tem relação direta com a produção. E aqui ele coloca, né, que tanto custo como despesas são gastos, são dispêndios. E depois de analisar as despesas, passa-se a analisar as perdas e assim sucessivamente. E aí ele coloca que esse assunto será melhor tratado no capítulo 7. Isto porque eu estou gravando aqui para o canal, item por item, do livro todo, mas do capítulo 6, que trata sobre a apuração do resultado e com regimes de contabilidade. Bom, então o vídeo de hoje foi isso, sobre por que a contabilidade separa custo e despesa. Já deu para ter uma noção básica, pelo menos. E no próximo vídeo eu vou para a terceira pergunta deste livro, ou a terceira reflexão, que diz o seguinte: para o leitor em contabilidade não dá a impressão de que o regime de caixa é melhor do que o regime de competência, então ele busca responder isso. Dá uma olhada no vídeo anterior que eu tratei sobre a primeira pergunta. Então fico por aqui até semana que vem. Valeu!